reduzindo que a possibilidade de não ser uma democracia de fato. É igual você falar, eu acho que a pessoa está grávida com 8 meses ou não. Então não tem como achar, ou está ou não está. Né? Tem um vídeo depois que eu quero mostrar aqui, que casa muito bem sobre o projeto da fake news. É uma fala do Maduro junto com uma fala do ministro Alexandre de Moraes, falando exatamente do mesmo assunto, redes sociais. Vamos escutar aí, vamos botar ao vivo para vocês escutarem o que cada um fala. É impressionante. É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação. Sin ningún tipo de regulación nacional. De uma moderna regulamentação. Sin ningún tipo de regulación nacional. Bom, deu para ver a inconsistência de alegação de um e de outro. Um defendendo a proteção para manter a sua ditadura e o outro alegando a questão democrática. Democracia com censura não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E regulamentar com essa PL da fake news, a gente não pode permitir isso de forma alguma. Nós já temos o marco da internet, nós já temos as delegacias de crimes virtuais, nós já temos uma série de outras ferramentas que, se você se sentir ofendido, se você for atacado na tua honra, você tem condições de buscar reparações referente a isso, tanto criminalmente como civilmente. Agora, mudar as regras das redes sociais, já basta o poder que as redes sociais têm até de influenciar, né, eleições em qualquer país. Então, como foi comprovado, como foi denunciado até pelo Elon Musk e foi confirmado em várias outras redes, de que o ministro ele entrou e conseguiu, através de muita pressão, dizendo: se vocês não tirarem do ar os influenciadores de direita e impulsionar os de esquerda, vocês vão ser proibidos de continuar com a empresa aqui no Brasil. Ou aplicaria uma multa fora desproporcional. Então, fez com que as próprias Big Techs cedessem a essa pressão. Só que eu fiz uma série de ofícios para cada Big Tech questionando por que cumprir uma ordem ilegal, e porque no cumprimento de uma ordem legal, tanto na nossa Constituição como no Tribunal Criminal Internacional, constitui crime de igual valor para aquele que está cometendo. Então, se eu determino uma ordem ilegal, eu sou uma autoridade, determino uma ordem ilegal para um subordinado para cumprir, ele não pode dizer: eu estou cumprindo uma missão e eu tenho que... missão dada é missão cumprida. Não. Se for ilegal, ele tem o dever de não cumprir e ainda comunicar ou denunciar o seu chefe, né, na hierarquia. Então, quando a Polícia Federal estava começando a fazer uma série de operações, dizendo: não, estou cumprindo as ordens do Alexandre, então, tanto na nossa Constituição como também no Tribunal Criminal Internacional, constitui crime quem obedece uma ordem ilegal. E aí, uma dessas plataformas, até no meu próprio inquérito, ele colocou que, comunicando o ministro, que o ministro estava violando a nossa Constituição, a democracia e o marco da internet. E o ministro decidiu, da mesma forma, tirar as minhas redes sociais do ar. Isso ano passado. Ou seja, no documento
a própria Big Tech, que é o Google, diz que estaria cometendo uma ilegalidade, mas mesmo assim cumpriu a ordem do ministro. Ou seja, reconhecendo que era algo ilegal, criminal, e mesmo assim acatou a ordem. Ou seja, então eu mandei um ofício para cada Big Tech querendo explicações, que se estava sabendo que era ilegal, por que manteve e cumpriu a decisão. Da mesma forma, eu tenho um comunicado, é bom para todo mundo aí que está, de uma certa forma, sendo perseguido, ou preso, ou em algum inquérito ilegal, dizer para vocês o seguinte: o braço direito do ministro Alexandre é o Fábio Schor, que é o delegado Fábio Schor. Esse delegado, ele cumpre todas as ordens do ministro. Então, quando fala assim, não, a Polícia Federal pediu o indiciamento ou não sei o quê, não foi a Polícia Federal. É o ministro que demanda para esse delegado cumpre o que o ministro quer. Então, não é a instituição da Polícia Federal. Bom, eu denunciei, mostrei uma série de ilegalidades em vários inquéritos, para não dizer em todos os inquéritos, porque a gente não verificou todos ainda. Nós estamos em quase 80%. E o que é pior, que é ilegal, que muita gente não sabe, muito menos a polícia, e que pode acabar arquivar o inquérito por conta dessa ilegalidade. Ou seja, se foi usado no inquérito como prova algum documento de inteligência ou alguma informação oriunda da inteligência, o inquérito é invalidado, não pode usar, é proibido usar. E o Fábio Schor, ele é delegado-chefe da área de inteligência e contra-inteligência da Polícia Federal. Ou seja, todos os inquéritos e as denúncias e as penalidades, enfim, tudo que está acontecendo, que a Polícia Federal está acatando as ordens do ministro, está saindo exatamente das mãos desse delegado, que é chefe do setor de inteligência. Ou seja, tudo que ele está validando, concordando ou solicitando ao ministro não tem validade. Se o teu inquérito tem algum processo, alguma tramitação que está escrito ou assinado pelo delegado Fábio Schor, você pode invalidar o teu processo. Então, isso eu falo até para os patriotas que estavam presos, que estão presos, ou que estão com a tornozeleira. Isso está na lei, pede para o seu advogado estudar, pegar a Constituição e verificar essa parte. E o que a inteligência pode dizer é o seguinte: olha, eu acho que na casa, no endereço tal, pode ser que está tendo lá um crime de corrupção. E aí a polícia vai até lá e verifica que de fato está tendo uma corrupção. Aí dá voz de prisão. No inquérito, não pode entrar que foi uma informação oriunda da inteligência. Porque quando entra que foi oriunda da inteligência, invalida o inquérito. A inteligência não tem peso para entrar no inquérito como prova. Então, isso é uma informação que ninguém sabia. Praticamente quase todos os policiais do país também não sabiam, e eu estou tornando público para vocês pedirem aos advogados estudarem essa cláusula e invalidar os inquéritos absurdos que estão acontecendo aí através do ministro. Bom, nós tivemos essa semana, além do golpe da Venezuela, um golpe claro da Venezuela, que só foi constatado que foi golpe porque era um voto com a impressão. Ou seja, fez o voto eletrônico, gera um bilhete, igual com uma máquina de cartão de crédito, gera um bilhete e você confirma realmente foram aquelas pessoas que você votou e você bota na urna. Você não leva para casa, bota na urna. Então, é de fato mais seguro mesmo do que a do Brasil. E por isso que ficou claro o movimento de fraude do Maduro, exatamente porque tinha esse voto impresso. Então a oposição conseguiu pegar esses votos impressos, fizeram os cálculos e viram a diferença grotesca de voto de um e de outro, sendo que todos os opositores ou eram presos ou tiveram os seus
a possibilidade de campanha, né, de ser eleito proibido, né, como está o nosso presidente Bolsonaro. Então, assim, a União, os países democráticos, todos já colocaram a sua posição de que não estão reconhecendo Maduro como o presidente da Venezuela. E o Brasil, que está na América, um dos maiores países também, não está se posicionando, e a gente sabe por quê, né? Nós sabemos por quê, não só pela conivência, mas do absurdo do presidente Lula trazer ao país o Maduro, né? E aí, quem é ele agora para dizer que o Maduro está mentindo ou que o Maduro deu golpe? Não vai fazer isso com um parceiro, com um camarada, né? Que compactua com situações como essa. E fora uma quantidade de vídeos que eu tenho, que eu não vou mostrar porque são realmente vídeos tensos, de tortura durante esse período eleitoral lá na Venezuela. Então, depois que ele se autodeclarou e a corte, tribunal eleitoral deles lá, todas escolhidas pelo Maduro, inclusive a presidente é do partido do Maduro, olha que absurdo. Ela valida, então, as eleições e coloca ele como o novo presidente. Só que, como eu disse, o mundo inteiro não absorveu isso. Apenas China, Rússia e Brasil, que ainda está no... Quanto mais demora, mais fica claro que eles sabem que foi um golpe e eles não querem dizer. E fica ruim para o Brasil não se posicionar. Nós vamos ter, certamente, uma série aí de proibições de comércios, de negociações com o país, com o Brasil, por conta de apoiar a ditadura. Então, nós vamos ter um prejuízo enorme. Sem falar que nós já temos, né? Nós fechamos o ano de 2023, eu já falei isso aqui para vocês, com um déficit, com um prejuízo do atual governo de 230 bilhões de reais. Nem durante a pandemia, que ficaram 2 anos os brasileiros dentro de casa, sem as empresas estarem produzindo, pagando impostos e tudo mais, nem isso aconteceu durante a pandemia. E o atual governo já deixa 2023 com 230 bilhões de reais. E aí eu volto a afirmar para vocês, num ato falho do próprio presidente Lula, é difícil chamar de presidente Lula, mas eu vou chamar de Lula, ele mesmo fala que quando o eleitor do PT passa a ganhar mais de 4 mil reais, ele deixa de votar no PT. E eu já dizia isso para vocês, o PT não quer tirar os pobres da pobreza, porque ele perde voto. Então, ele finge, constrói um argumento falso, eu falo o canto da sereia, e dá a sensação para a sociedade, para a classe baixa, de que o PT é um partido que defende eles. Não! O PT vai manter vocês na pobreza. Quanto mais dependente do PT, melhor. Então, essa questão da Bolsa, que tem a tal da Bolsa Família, eu tive até ver a possibilidade de propor que quem recebe Bolsa Família não pode votar, porque assim você tira a oficialidade da compra de voto, porque isso é praticamente uma compra oficial de voto. Então você tem que gerar emprego, né? Bom, a presença do vice-presidente no evento onde estavam os maiores terroristas é inacreditável. Eu nem vou em evento aqui em Brasília, onde eu sei que vai estar constando a presença de certos ministros e ainda mais do presidente Lula, eu não vou. O nosso vice-presidente, Alckmin, esteve lá sentado na primeira fileira, junto com os maiores terroristas do planeta. Ou seja, a mensagem já foi mandada para o mundo, que além do Brasil estar apoiando a ditadura, está apoiando o terrorismo. Vocês não têm ainda noção de quais são as consequências disso. Talvez vocês falem, mas isso é coisa, não sei o que lá, não dá em nada, o Brasil não se envolve com terrorismo, não explode ninguém, né? Mas o fato de estar ali fisicamente junto é um recado para o mundo que o Brasil está alinhado com os terroristas. Simples assim.
nós vamos pagar um preço alto por isso. Não é pouco, não, é muito alto. Então, sobre a fake news, até vou pedir uma imagem para botar aí, que tem um grupo grande de pessoas no fundo e um cara, não é nem vídeo não, é foto. Isso, aí mesmo. Vamos ver aí. Nessa imagem, eu botei de uma forma, isso foi feito pela IA, inteligência artificial. Então, dizendo o seguinte, ele está mostrando ali, nós estamos vendo um 6, mas ele e todos os outros que estão atrás estão vendo um 9. Né? E aí a gente até se pergunta, mas quem que está certo, quem que está errado? Bom, difícil também colocar nessa posição, peraí que eu só vejo, onde eu acho que tá. Porque pode dizer assim, não, mas se for mão ou contramão, dá para saber e tal, mas é simbolizando uma rua que não tem nenhuma direção dizendo se é para seguir à frente ou para o nosso sentido. Então, o número 6 vira 9 para uns e 6 para outros. Para nós é 6, para eles é 9. Então, como é que eu vou dizer, e como é que esse conselho montado pelo governo vai dizer, não, é número 6. Não, mas está todo mundo vendo 9. Não, mas é 6. Não, mas é 9. Então, isso é um exemplo, um ilustrativo que eu fiz para mostrar para vocês que é impossível regulamentar ou criar um projeto de lei contra fake news. Se tem ataque contra mim, como eu já fiz isso, eu vou buscar a delegacia de crimes virtuais e vou representar depois criminalmente, por difamação, injúria, ou civilmente, ou os dois, né? Criminalmente e depois civilmente, por questões financeiras, prejuízos financeiros e tudo mais. Então, a justiça já faz esse acompanhamento. E hoje todo mundo sabe que não existe anonimato. Você chega aos autores, de quem postou, de quem compartilhou, com facilidade. A questão de regulamentar fake news, censurar certas coisas, é um absurdo. Cada um tem o direito que quiser falar. Se quiser pegar um microfone e um alto-falante, parar na praça da cidade e começar a falar para todo mundo o que ele pensa, ele não é censurado. Né? O máximo que vai acontecer, vão passar a dizer que ele é doido. Mas ele não vai ser censurado, não vai ser preso. Então, é uma coisa assim, fora do normal. E o próprio ministro que está insistindo nessa pele da fake news é o mesmo que fez a manipulação das redes sociais durante as eleições do segundo turno para presidente. Né? Que incoerência. Bom, outra parte que vocês estão perguntando bastante, a questão da reforma tributária. Ainda a reforma tributária vai ser pautada ainda na CCJ, para depois ser pautada ainda num conselho que está se montando para estudar essa reforma tributária. Eu vou fazer de tudo para que ela não seja pautada, não seja votada, vou pedir vista, ou vou pedir o partido para fazer qualquer intervenção, por quê? Nós estamos num momento de quebra. O Brasil quebrou financeiramente, não tem dinheiro para absolutamente nada. O presidente tem pedido até para os parlamentares não utilizarem as suas emendas, né? São recursos destinados aos estados, para deixar com o governo federal. Então, assim, o ministro da Economia é a expressão e a figura assim, mais exata de uma incompetência, de uma pessoa incompetente. Então, isso todos nós já sabíamos quando ele foi escolhido. E é impressionante que o Brasil segue numa posição dramática, que vocês vão começar a sentir fome, vão perder emprego, empresas vão fechar, vão embora do Brasil, investimentos não vão vir mais para cá para abrir empresas, para gerar emprego. Então, nós temos assim, um futuro péssimo daqui para frente. Péssimo. Comenta-se nos bastidores a possibilidade de até dar um início de impeachment em fevereiro do próximo ano. Para vocês terem uma ideia. Então, a reforma tributária, depois de passar
pela CCJ, discutida na CCJ, vai ainda para uma comissão que foi montada de deputados e senadores para debater sobre isso. Para mim, é um absurdo tratar sobre reforma tributária num período que nós estamos de afundar o Brasil, de quebrar o Brasil. Então, não tem cabimento discutir essa pauta agora. Então, são pautas que vocês têm que brigar para não ser pautada. Não tem cenário para ser pautado. Bom, nós temos aqui... deixa eu ver aqui algumas mensagens. Obrigado, Júlio César. Está dizendo aqui em Recife, senador, sua coragem está além de muitos parlamentares do nosso poder legislativo. Sou seu fã e seguidor com muito orgulho. Obrigado aí, Júlio César. Te agradeço. Muita gente está falando que excelente ideia. A questão quando eu estava falando sobre invalidar os inquéritos por conta de uso de documentos de inteligência. Corre para o seu advogado, pressiona ele para ele estudar sobre isso e pedir a invalidação dos inquéritos. Então, a reforma tributária, não vejo cenário para ser votada esse ano, apesar que o governo está pressionando, porque ele quer mais, né, ter aumentado o número absurdo de impostos, e isso só traz pobreza, desemprego. É o inverso, gente. O empresário, ele não... tem que mudar essa mentalidade e achar que o empresário é o cara que está saqueando o Brasil. Não é. É o cara que está ajudando o país por conta dos impostos que ele paga. Só que aumentar impostos, ele vai ver, bom, não está valendo mais a pena montar a empresa aqui, eu vou para outro país, que lá está me dando isenção de impostos, lá está me dando... eu pago menos impostos para cada funcionário que eu contrato, e aí gera-se mais empregos. Tanto é que nos Estados Unidos, todo brasileiro pensa um dia, ou já pensou em ir para os Estados Unidos, né? Arrumar um emprego, trabalhar, ganhar dinheiro, poder ter seu carro, poder um carro do ano, morar numa casa, mas lá não tem essa estabilidade do emprego, carteira assinada, um tribunal trabalhista exclusivo para isso, não tem. Se você não está produzindo bem, tchau, um abraço, valeu, acabou. E você vai buscar outro emprego. Então, é muito fácil conseguir emprego nos Estados Unidos por conta disso. Só não quer quem, de fato, quer viver na malandragem. Então, para finalizar, a notícia não é boa do que o país vai passar. Agora, nós temos uma perspectiva, que é, em vários países, eu tive reunido nesse ano em alguns países para discutir a questão dos países democráticos, a função do Congresso, os ataques que o Congresso tem sofrido, as interferências dos tribunais superiores ao Legislativo e também sobre a perspectiva de qual o rumo o mundo está seguindo para as eleições. Está seguindo para a direita. Não é por questões só ideológicas, né? Porque o liberalismo não está assim, pode liberar tudo, mas certas coisas não, são incoerentes. Mas a gente que defende as pautas da direita, né? Que é a família, a não liberação das drogas, a sua liberdade de poder fazer defesa da sua própria vida com porte de arma, a posse de arma, e aí vai. Então, o que está se desenhando nos países que a gente tem estudado é que todos estão entendendo que a direita são bons gestores, porque a grande maioria são empresários ou trabalharam em cargos altos em grandes empresas, e aí consegue entender o que tem, o que recebe e o que se gasta. Não pode se gastar mais do que se recebe, que é o que o governo está fazendo aqui. O governo, então, da esquerda não tem esse conhecimento, porque todos, a sua grande maioria, focam no trabalho público, na função pública. Tem gente que estuda para exercer um cargo público com o motivo de estabilidade e tal, não sei o quê e tal. Então, todos buscavam concurso público para isso. A má notícia que eu tenho para vocês, concurseiros,
é que a tendência no mundo inteiro, por conta da tecnologia, da inteligência artificial, é diminuir cada vez mais os cargos públicos. Então, a tendência é manter a questão de hospitais, segurança pública, até porque a Constituição fala que também é um dever do Estado, a segurança pública e a educação, no máximo. Vai ser no máximo isso. Então, vai se encurtar muito vagas para funcionário público, porque a gestão precisa sobrar dinheiro para fazer investimento. Hoje, provavelmente, em torno de 90% do que arrecada é para pagar funcionários públicos. E chega o PT, aí fala, geramos mais 1 milhão de vagas. Quando você vai levantar, é vagas públicas. É em prefeitura, é em estado, é não sei aonde. São os cargos que são criados e colocados para o Estado pagar. Ou seja, menos recursos para poder investir. Então, a direita está começando, aliás, a população mundial está começando a entender que ter a direita fazendo a gestão acaba tendo muito mais resultado do que a esquerda. Então, não estou entrando em questões ideológicas, estou falando em questões práticas e financeiras e econômicas. Então, se a gente for falar na questão econômica, é claro que a esquerda é totalmente incompetente e que a direita é competente. E tanto é, vamos botar exemplo aí no ex-ministro Paulo Guedes, mega empresário, um excepcional economista, passou 2 anos de pandemia, o Brasil não produzindo nada, muito menos impostos, e ele ainda entregou o governo com superávit, ou seja, com lucro guardado de 50 bilhões de reais. Você fala, como é que ele conseguiu fazer isso tendo 2 anos de pandemia, 2 anos sem produção? É inacreditável. Se ele conseguiu fazer isso, deixar 50 bilhões depois de ainda passar por uma pandemia, imagina se não tivesse a pandemia. Como é que ia fechar o caixa positivo do país? E isso leva credibilidade. Isso leva aos investidores a mandar dinheiro mais para o Brasil, porque aqui está dando lucro. Então, os grandes empresários, as megas investidoras, não estão aí se o país vai ficar mais pobre ou se vai ter mais desemprego. Não. Eles querem saber do rendimento do recurso deles. E para onde eles levam, geram emprego. Então, para que criar um cenário caótico para espantar os investidores? Então, essa criminalização da imagem do empresário, dos investidores que a esquerda tem, é uma burrice, uma ignorância enorme. Desculpa ser sincero, não estou falando questões ideológicas, estou falando questões, fatos, concretos, e com números não tem meio, 2 mais 2 não tem como ser 3, entendeu? É 4 e acabou, não se discute. Então, essa questão é muito claro para vários países que começaram a entender, não, nós vamos agora começar a botar gente de direita. Por isso que está tendo a volta do Trump, como viram que ele estava muito forte, tentaram contra a vida dele de fato. E foi o governo da esquerda que tentou tirar a vida do Trump. A polícia já sabia que ia acontecer e aquele sujeito, ele foi selecionado, fizeram uma seleção de quem teria o perfil para fazer esse ataque. Agora, foi uma obra de Deus de fazer ele virar o rosto para ver o telão na hora. É algo assim que eu nunca vi na minha vida, nada parecido. Então, a gente tem um cenário de desespero. A tal candidata agora americana que colocaram por ser mulher, por ser negra, o que os americanos me falam é que ela é igual a Dilma no Brasil. Tipo assim, não sabe, deixa eu deixar claro, tá? Não é porque é mulher e nem porque é por causa da cor. Pelo amor de Deus. Estou dizendo por conta da candidata. Podia ser qualquer outro, tá bom? O que eu estou dizendo é o seguinte, tirando essas radicalidades e essas polêmicas desnecessárias,
é uma pessoa que não tem capacidade de conduzir um país. Quis dizer isso. Não tem condições de conduzir um país. Uma coisa é estar como vice-presidente, outra coisa é estar como presidente. Então, tanto é que quando eu falo que eu sou fã de Obama, Barack Obama, os americanos quase me matam, porque ele é de esquerda. Mas é um cara que chegou lá, né? Da onde ele veio, como chegou, da forma como ele se portava, tratava, apesar de ser democrata, né? Que é a esquerda americana, mas é um cara que eu admirava, né? Bom, então nós temos aí essas informações. Então a direita tende a assumir, vai começar pelo Trump. Nós conseguimos prever algumas situações, que foi o debate, que já deixou claro que o Trump é um outro Trump, não sei se vocês perceberam, mais calmo, mais equilibrado, não fazendo polêmica, tranquilo, tomou o tiro, botou o curativo e foi no dia seguinte em outro comício, não teve discurso de ódio, de vingança, de que tentaram matar ele, então ele vai perseguir, nada disso, né? E nós temos visto o atual presidente brasileiro deixando claro numa entrevista que ele iria perseguir todos. E nós estamos, da direita, todos da direita estão sendo perseguidos. Isso já é notório no mundo inteiro, inclusive na OEA, que vai ser de dezembro a junho do próximo ano, vai ser o período que o Trump vai trabalhar para a prisão do ministro Alexandre e possivelmente do Fábio Shaw, do delegado Fábio Shaw. Então, a quantidade de provas contra os direitos humanos é absurda. Absurda. Então, eu tenho postado algumas provas sobre isso. Vídeo de crianças presas junto com idosos, velhos e mulheres. Aquilo ali, aquele dia 8 e 9, naquele galpão, é um ato claro contra a violação dos direitos humanos. Só por causa daquele dia, o ministro já estaria preso. Mas como ali, até então, era um local de esquerda, por causa do Biden, então não era o momento de se apresentar. Quando o governo americano, quando a inteligência americana começou a passar para mim que haveria a possibilidade de mudança de rota e que eles iam acompanhar isso, porque as pesquisas estavam dando isso, as pesquisas dentro dos grupos de inteligência, foi se efetivando. E o Trump foi se viabilizando e vai ser o presidente. Ah, mas ele está perdendo em alguns pontos e tal. Gente, pesquisa, eu tinha 5%. E eu entrei na vaga de quem estava com 55% nas pesquisas. E eu só tinha 5%. Então, esquece pesquisa. Pesquisa é tendenciosa, é para beneficiar quem está pagando e quem está pedindo a pesquisa. Tá? Então, assim, para mim é perda de tempo ficar olhando pesquisa. É igual tem aquelas pesquisas, na região tal tem não sei quantos quilos de ouro e tal, vai lá, chega lá, vai cavar, não acha nada de ouro. Faz aqueles túneis enormes lá e não acha nada de ouro. Então, é só na hora do resultado, ponto. E ainda, nós temos ainda a dúvida do resultado, né? Que se não for pela manipulação das urnas, é na manipulação das opiniões da população através das redes sociais. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu quero agradecer. Nós estamos voltando. Na próxima terça-feira vamos estar atualizando o que foi essa semana, apesar de que a maioria dos senadores estão nas suas bases apoiando os candidatos a prefeito e tudo mais. Eu peço aqui até desculpa aos capixabas por não estar aí, porque eu tenho que finalizar os compromissos de fazer justiça para quem está sendo injustiçado e também conseguir, de alguma forma, enxugar aqui, espremer aqui a rocha até sair alguma coisa para mandar recurso para o Espírito Santo. Então, até mais fácil para o Espírito Santo, quem já esteve em Vitória, não quem é capixaba, eu sou capixaba, nascido em Vitória, mas quem não é e já passou por Vitória, vai dizer, só um louco vai trocar de estar em Vitória para estar em Brasília. Então, assim, porque aqui não tem nada, absolutamente nada, a não ser
trabalhar aqui no Congresso. Então não tem praia, não tem diversão, não tem gente bonita, não tem nada disso. Então, falar que eu estou aqui para não estar no Estado, pelo amor de Deus, né? Eu queria estar aí em Vitória, né? Ainda mais, assim, minha filha está aí, minha família está aí, então morro de saudade de todos. Mas a gente tem que cumprir as missões aqui, missões, promessas que foram feitas e eu preciso cumprir, né? Então é isso, gente. Mandar um abraço para todos vocês, Brasil inteiro, principalmente para os capixabas. Vou continuar toda a documentação que chegar para mim de alguma denúncia, de alguma irregularidade, eu vou tornar público. Não tenho rabo preso. Tentaram de tudo para achar alguma ilegalidade da minha vida, do meu trabalho. Não acharam, não vão achar. Quero até agradecer aqui a Associação dos Policiais de Dallas, que fizeram uma postagem surpresa, mostrando até minha filha, quando a minha filha nasceu lá, no colo de um policial da SWAT de Dallas, e ela hoje, depois de tantos anos. E eles falando dessa relação que nós temos até hoje, mesmo eu não estando mais lá, né, eu sendo senador. Mas isso mostra essa questão do reconhecimento da sua credibilidade, que a minha foi construída em 53 anos de vida. Então, não era uma busca e apreensão, uma tentativa de minar minha reputação para me tirar a credibilidade perante a sociedade. O tiro saiu pela culatra. A sociedade percebeu e viu que, com essa perseguição, ainda assim, eu tive... aliás, passei sem nenhuma denúncia, absolutamente nenhuma, né? Então, é pura perseguição mesmo. E eu não vou recuar, e tudo que tiver que colocar em público, eu vou colocar em público. Então, essa notícia dos inquéritos estarem usando documentos de inteligência, isso anula os inquéritos. Então, você, patriota, está com tornozeleira, ou você que está preso, que não vai estar vendo esse vídeo, mas o advogado vai estar, correm atrás, pegue, eu já coloquei na rede social, todas as informações, qual é a lei, que parte que está na Constituição e tal, onde diz claramente sobre isso. Também coloquei na rede social, no Instagram e no X, todas as informações da OEA. Você quer fazer uma denúncia, você não precisa juntar A ou B ou pedir para fulano e ciclano, porque uma das línguas oficiais deles lá é o português. Então, eu já botei nas minhas redes sociais o passo a passo de como fazer a denúncia dos presos políticos, dos que estão sendo perseguidos pelo ministro. Porque a ilegalidade, você está preso sem uma denúncia da PGR, é muita irregularidade, é muito violação dos direitos humanos. Mas não é pouco, não, é muito, é absurdamente muito. Quanto mais o ministro continua fazendo as perseguições, as ilegalidades, pior vai sendo para ele, porque o cenário político vai mudar, a OEA vai ser conduzida por alguém de direita, que vai, de fato, fazer com que a lei seja cumprida de acordo com o que foi tratado no Acordo de Roma, e o Brasil é signatário. Então, é o único órgão que pode vir aqui e prender o ministro é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, ele está violando absurdamente isso, desde o dia 8. Mais de um ano que ele está violando isso. E não vai passar impune, né? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês. Vão nas redes sociais, vai estar lá informações sobre como fazer a denúncia na OEA, tem os links, tem tudo que vocês precisam saber, passo a passo. Eles mesmos me mandaram já em português, para dizer, ó, segue assim, assim, assado, e pode tornar público que a gente está aqui pronto para receber as denúncias. Contrataram mais advogados brasileiros para poder atender as demandas das denúncias. Então, se você tem algum conhecido, algum parente, ou você está defendendo alguém, pare agora, vai na rede social, pega as informações que eu coloquei lá sobre a OEA e façam a denúncia. Pode ser tudo eletronicamente, virtualmente. Não precisa enviar nenhum documento físico. Tudo virtualmente. Tá? Então, a OEA já está aguardando as denúncias dos brasileiros.
Tá bom? Um grande abraço a todos, vamos em frente. Eu tenho lido aqui as mensagens muito positivas, agradeço a todos vocês. Pessoal, estamos juntos, Duval, maravilha, senador, muito senador top. Lula perseguidor dos brasileiros, com certeza, dos da direita, né? Perseguidor dos da direita. Isso é notório, é notório. Qual é a pergunta? Esse me representa, foi o único que esteve com nós na academia da Polícia Federal em Brasília. Ah, Carlos. Então você teve, o Carlos, né? Teve então naquele local que eu saí dali. A minha vida eu divido em 2 etapas, antes e depois daquele galpão na academia da Polícia Federal. Aquilo ali para mim foi... fiquei extremamente chocado com o que eu vi. E saber que o guerreiro aí estava lá, e quando eu estive lá, e tive a sorte de começar a filmar, pegar provas com imagens, né? Imagens valem mais do que 1000 palavras. Não é como o aeroporto de Roma, que não distribui, não deixa público as imagens do que aconteceu em Roma, né? Com o ministro e uma família perseguida, abuso de poder, abuso de autoridade, uma clara ação de abuso de autoridade do ministro Alexandre. Eu não. Então eu tornei público, tenho tornado alguns trechos cada vez mais público, e o pendrive, que todo mundo me pergunta, está lá na OEA. Então, assim, pendrive, cadê o pendrive? Está lá na OEA há muito tempo. Tá? Então, vídeos que eles já fizeram avaliação, conseguiram detectar que houve, sim, uma grave violação de direitos humanos, eu fico liberado para publicizar. Então, eu tenho publicado algumas vezes, ou quase que frequentemente, documentos e vídeos mostrando dos crimes contra os direitos humanos, tá? E abuso de poder. Então, você, policial, ao obedecer qualquer ordem, isso cai para todos os funcionários públicos, não precisa ser só da polícia, até do judiciário. Cumprir uma ordem que é ilegal, você está cometendo o mesmo crime de quem está te demandando essa ordem. Então, tanto a nossa Constituição Brasileira de 88, como o Tribunal Criminal Internacional, tem no seu artigo 28 e 25, colocando você como responsável pelo crime, por ter compactuado, por ter executado a ordem ilegal. Tá ok? Então, um abraço para todos e vamos tornar isso aqui tudo transparente e deixar vocês sempre informados aqui de dentro do Congresso, estou no meu gabinete. Então, as informações chegam aqui e eu já passo direto para vocês. Não tem atravessadores, não tem outras emissoras com opiniões e tentando manipular a sociedade. E aqui é direto, papo reto e papo direto. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu!